Olá pessoal, professor Samuel com você. Separei uma questão aqui da prova da Comissão Nacional de Energia Nuclear. Foi uma prova para SPR de 2023, agora para supervisor. Separei uma questão que caiu na prova bem tranquila. Considero uma questão que a gente não poderia errar nessa prova. Vou fazer a leitura do enunciado e vou fazer uns comentários antes de partir para as perguntas e das alternativas melhor. Então, sobre os efeitos estocásticos da radiação ionizante, é correto afirmar que. Então, eu já vou marcar aqui a palavra efeitos estocásticos, ok? Então, deixa marcadinho aqui. Nós sabemos que existem dois efeitos, que é o efeito estocástico e o efeito determinístico. O efeito estocástico ele é um efeito probabilístico, ok? Onde a severidade independe da dose. Os efeitos determinísticos ele é um efeito onde tem um limiar de dose, onde acima do limiar os efeitos são conhecidos e abaixo desse limiar não ocorrem os efeitos determinísticos, ok? Esses efeitos estocásticos e determinísticos são assuntos onde nós precisamos entender no conceito de efeitos biológicos, ok? Aqui eu estou falando de efeito estocástico. Eu vou dar um maior ênfase nele, mas vou sempre estar comentando sobre o efeito determinístico também, para que você possa ter um aprendizado mais amplo nessa questão. Logo, eu comentei com vocês que efeitos estocásticos ele é um efeito probabilístico, onde a probabilidade aumenta com o aumento da dose. Quanto mais a pessoa se expõe à radiação, maior a probabilidade de um efeito ocorrer. Esse efeito é o efeito estocástico. Ele é um efeito com tempo de latência muito grande, tá? É um efeito com tempo de latência alto, quer dizer o que? A longo prazo. Ele é um efeito onde a severidade ela vai depender da dose, tá? E eu trato isso como uma situação muito peculiar e uma situação chave para você resolver os efeitos estocásticos. Por quê? Uma pessoa ela pode receber uma dose baixa de radiação, né, e desenvolver, por exemplo, um câncer de pele. Um outro indivíduo ele pode receber várias vezes uma determinada dose, né, uma energia depositada num tecido e vir também desenvolver o mesmo câncer de pele. Quer dizer que o efeito ele foi independente da dose, tá? Por conta da probabilidade, porque ele é um efeito probabilístico. Você pode jogar um dado para o alto e escolher um determinado número. Esse número que você escolheu no teu sorteio, né, quando você jogou esse dado para o alto, ele pode ser sorteado de primeira, como ele pode levar 10 tentativas para ser se acertar o número. Logo, envolve uma questão de probabilidade. Eu separei aqui um quadro para vocês entenderem como resumo sobre a classificação dos efeitos e a forma de resposta, tá? Só para facilitar. Então, eu tenho aqui o efeito na minha coluna aqui estocástico, eu já coloquei, ele é um efeito o quê? Probabilístico, tá? Vou marcar aqui, ele é um efeito probabilístico, ok? E temos também o efeito determinístico, né? Ou podemos chamar de não estocástico. Os livros antigos apresentam como não estocástico, hoje basicamente todo mundo apresenta como efeito determinístico, tá? Sabendo que o foco nessa questão é o efeito o quê? Estocástico, que é o efeito probabilístico, tá? Logo, o efeito estocástico, ele é um efeito o quê? Acumulativo e tardio, tá? O efeito determinístico, as doses são única e imediata. O efeito estocástico,
a probabilidade de ocorrência do dano depende da dose, porque a probabilidade de ocorrência depende da dose. Quanto maior a dose, maior a probabilidade, ok? Quanto mais vezes a pessoa se expõe à radiação, maior a probabilidade do dano ocorrer. O efeito determinístico, a severidade do dano é função da dose, é diretamente proporcional, né? A severidade do dano, ela aumenta quando essa dose aumenta, por isso que tem um limiar de dose. Para o efeito estocástico, não existe ou não possui um limiar de dose. Agora, para os efeitos determinísticos, possui um limiar de dose, onde a dose, os efeitos são conhecidos de acordo com a dose que a pessoa recebe. O efeito estocástico, ele é crônico, ok? Vai aumentando com o passar do tempo. O efeito determinístico, ele é agudo. E para concluir, como exemplo, nós temos de efeitos estocásticos, o câncer, ele é um exemplo, a leucemia é um outro exemplo. E para os efeitos determinísticos, nós temos esterilidade, catarata, síndrome da radiação aguda. Então, fiz aqui um breve resumo sobre efeito estocástico e efeito determinístico, sabendo que a pergunta dessa prova é sobre efeito estocástico, ok? Então, vamos diretamente aqui nas alternativas. A alternativa A diz assim, tem origem na morte de muitas células em um órgão ou tecido. Quando isso acontece, um número grande de morte de células em um órgão ou tecido ocorre através das radiações ionizantes, foi porque uma dose, uma energia entregue nessa massa foi muito alta. Logo, essa energia alta foi gerada através de uma grande exposição que vai ser vinculada a um efeito determinístico. Então, isso aqui é um exemplo de um efeito determinístico. Eu vou botar uma letra aqui de determinístico, ok? Item B. Então, o item A não pode ser porque é efeito estocástico a pergunta. Para fins de proteção radiológica, assume-se que o risco de ocorrência do efeito é proporcional à dose no órgão ou tecido irradiado. O que essa alternativa está colocando? Olha, para fins de proteção, de radioproteção, assume que o risco de ocorrência do efeito é proporcional à dose no tecido, né, ou no órgão irradiado. Quer dizer o quê? Quanto maior a exposição à dose, maior o risco. Quer dizer o quê? Maior a probabilidade da manifestação do dano. Quanto mais vezes essa pessoa se expõe à radiação, maior o risco, maior a ocorrência do efeito, ou podemos dizer, maior a probabilidade do efeito. Logo, essa alternativa aqui eu marcaria como efeito estocástico, como até o momento a alternativa correta. Mas vamos analisar todas as alternativas. Item C. A gravidade do efeito no indivíduo exposto é proporcional à dose no órgão ou tecido. Quando a gente fala de gravidade do efeito ser proporcional, está dizendo que é função da dose. Logo, se é função da dose, logo é efeito o quê? Determinístico. Okay? Logo, a gravidade do efeito no indivíduo exposto é proporcional à dose. Quanto maior a gravidade, quer dizer que foi maior a dose que foi entregue naquela região, naquele tecido. Então, efeito determinístico. Item D. Aparecem após curto período de latência. Logo, se é curto período de latência, teve
uma energia depositada muito alta. Logo, isso aqui é efeito o quê? Determinístico. Eu até comentei que o efeito estocástico ele tem uma latência alta, né? Um tempo de latência grande, porque ele é podendo levar anos, dias, semanas. Então, ele tem um tempo de latência muito alto, o efeito estocástico. E para finalizar, a alternativa é: os mais frequentes são a radiodermite e a depressão no sistema hematopoético. Radiodermite é um exemplo de efeito determinístico, depressão no sistema também é um exemplo de efeito determinístico. Logo, nós temos que a alternativa é um exemplo de efeito determinístico, ok? A D também, a C também e a A também são exemplos de efeitos determinísticos. Como nossa pergunta é sobre efeito estocástico, ok? Logo, a alternativa correta é a alternativa B de bola. Para fins de proteção radiológica, assume-se que o risco de ocorrência do efeito é proporcional à dose no órgão ou tecido irradiado. Logo, isso é um exemplo de efeito estocástico, ok? Então, fica aí a resolução dessa questão. Espero que eu tenha ajudado no estudo de vocês para as provas aí e o conhecimento num todo. Grande abraço, professor Samuel.